Ok, para quem está nos assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite, que não sei o horário que você vai nos ver, tá bom? Nós estamos aqui, vou apresentar um vídeo para vocês de uma sustentação oral. No ano de 2018, eu fiz a minha primeira sustentação oral no TRT. Queria já ter postado outras sustentações orais, no entanto não foi possível, porque graças ao Bom Pai, nós temos logrado êxito nas ações, né, contra essas multinacionais, e o que é analisado é o recurso ordinário, e eu tenho apresentado as contrarrazões. E nas contrarrazões, em sede de segundo grau, nós já temos resultado positivo, então não tem a necessidade de entrarmos fazermos uma sustentação oral, haja vista que nós ganhamos o processo. Vínculo empregatício, pejotização, essa é a palavra. Você aí que trabalha sem carteira assinada, você aí que está trabalhando supostamente com um contrato fictício para demonstrar ali o liame empregatício, olha, você tem direitos que você não sabe, né? Os requisitos caracterizadores para que a pessoa seja considerado empregado é a pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade. Provou isso aí, nós conseguimos fazer com que seja reconhecido esse liame empregatício, esse vínculo empregatício. E aí você vem recebendo tudo, recebe férias, terço constitucional, férias em dobro, o seu salário em si, a FGTS que nunca depositou, os 40%, todas as verbas rescisórias, né? E aí, então, ok, vamos falar então sobre o que importa. E eu fiz uma segunda sustentação oral. Nesta sustentação oral pelo TRT, com o desembargador presidente Mário Sérgio Bottazo e outros desembargadores, nós fizemos esta sustentação. Ocorre que é uma ação contra a Atlas Schindler, correto? Ocorre que tivemos êxito no reconhecimento de vínculo empregatício, correto? Atlas protocola o recurso ordinário. Apresentei as contrarrazões. E, aparentemente, talvez eu nem iria fazer uma sustentação. Só que a Atlas, em sede de recurso, apresentando as contrarrazões com o advogado da Atlas, eles demonstraram e conseguiram reverter as horas extras. Por isso a necessidade, por isso tão como se diz, importante, durante a audiência de instrução e julgamento, conseguimos, né, trabalhar com testemunhas e provarmos que de fato, aquele reclamante iniciava as atividades laborativas em determinado horário, né? Havia ali o intervalo entre a jornada, ele também saía tal horário, provarmos durante a audiência de instrução que havia fiscalização por parte do reclamado, aí sim você pode lograr êxito em uma sustentação oral. Não sei o resultado ainda, tudo bem? Mas importante aqui salientar que na sustentação oral do colega, do nobre colega, doutor advogado da empresa, da multinacional, ele conseguiu fazer com que fosse retirado todas as horas extras. E aí foi-me dada a oportunidade para apresentar a minha sustentação oral. Nós temos ali 10 minutos, apresentei durante esses 10 minutos para demonstrar que na realidade as horas extras deveriam retornar, correto? E aí agora passemos então para o vídeo, tudo bem? Para quem vai nos assistir aí, eu desejo a todos um bom vídeo, né? E nós estamos aqui para isso aí. Precisou da gente, pode entrar em contato, independentemente de onde quer que você esteja, nós estamos aqui para ajudá-los nesse processo trabalhista, para ajudar você que tem os seus direitos trabalhistas que não estão sendo protegidos, né? Que você trabalha de uma certa forma sem esse vínculo empregatício. Você aí que está nos assistindo, que fala, nossa, eu trabalho há tanto tempo e teoricamente eu achava que eu fosse empregado, mas eu não sou. E essa pejotização é a palavra, tá? Essa pejotização é algo que as empresas estão fazendo hoje, e as empresas, elas criam esse CNPJ, né, fictício, para que você saia da legislação trabalhista, para que os seus direitos não sejam
pagos. E aí você tem que buscar através das portas do judiciário. Passemos então para o vídeo da sustentação oral, aonde eu sustento fazendo retornar essas horas extras. Não falo nada sobre vínculo empregatício, haja vista que no vínculo empregatício nós já tínhamos logrado êxito, correto? Nós já ganhamos, ou seja, foi reconhecido em sede de sentença, foi reconhecido em sede de segundo grau pelos desembargadores. E agora eu falo somente das horas extras. Até mais, pessoal. Filmado, inclusive, doutor. Tá bom. Gravado, inclusive. Filmada, gravada. Ok. Posso falar, excelência? O senhor tem 10 minutos regimentais para falar sobre horas extras. Tudo bem. Primeiramente, gostaria de saudá-los, presidente desembargador relator Mário Sérgio Bottas, os outros desembargadores que aqui se fazem presente, membro do Ministério Público, colegas advogados, se tiver algum estagiário assistindo essa sessão de julgamento, a todos uma boa tarde. Eu observei atentamente a defesa do nobre colega, doutor André Gustavo, e ele disse que o reclamante, ora recorrido, tinha a autonomia, ele poderia escolher o dia que ele queria trabalhar ou não, mas nós temos que mencionar aqui uma cláusula desse suposto contrato de trabalho da Atlas Schindler. Fica nas páginas 219 e 218 dos autos, exatamente nas folhas 217, tem uma cláusula de exclusividade no item 36 e eu vou lê-la para transcrevê-la de forma correta, das disposições finais. Está escrito o seguinte: a contratada não poderá prestar serviços de igual natureza às empresas concorrentes da Atlas Schindler no mercado de elevadores e escadas rolantes. Só por isso aí, nobres excelências, nós podemos analisar que ele não tinha esse tempo, eu quero prestar serviço na terça, eu vou prestar serviço na segunda, ou eu vou na quinta. Isso não acontecia, até mesmo porque já é réu confesso o preposto da reclamada quando ele é questionado em juízo, e isso se encontra nas folhas 909 a 914 dos autos, exatamente nas folhas 911 dos autos, quando ele admite que poderia advertir, que poderia demitir, que poderia contratar, mas que fique claro, eu vou ler para ficar bem do jeito que está lá. Diz o seguinte: que não sabe informar se no contrato havia cláusula de exclusividade, mas afirma que enquanto trabalhou para a reclamada, o reclamante prestou serviços somente para a reclamada, que a reclamada fornecia os EPIs para a realização dos trabalhos, que o reclamante usava uniforme da Atlas quando prestava serviços, que as ferramentas de trabalho eram fornecidas pela reclamada e devolvidas ao final da prestação de serviços, que os treinamentos de capacitação profissional eram dados pelos instrutores da Atlas na sede da empresa, que a reclamada é quem admite, demite e adverte os funcionários se não obedecidas às cláusulas contratuais, que já aconteceu de o depoente demitir um funcionário apenas uma vez, porque violou uma norma de segurança e colocou em risco sua própria vida, que o reclamante não quis mais prestar serviço e por isso foi encerrada a prestação de serviços, que não houve pedido formal, que conhece o senhor Elvistone Guilherme Coutinho, ao qual prestou serviço para a reclamada através do quadro de funcionários de uma outra microempresa, que o próprio depoente foi quem dispensou. O senhor Elvistone entrou em contato com o sócio proprietário da empresa, o senhor Sérgio, quando do acidente que colocou em risco a segurança da empresa e, como o senhor Sérgio não pôde comparecer, o depoente comunicou ao senhor Elvistone que, por violação do contrato, o mesmo estava dispensado. Como se não bastasse, nós temos o depoimento da testemunha Romário, que diz, exatamente aqui nas folhas 911 e 912 também, que já trabalhou para a reclamada de março de 2016 a janeiro de 2019, que prestou serviços em várias obras, que
que sabia em qual obra deveria trabalhar através da coordenação que dizia ao depoente onde ele tinha que ir, que ganhava 1.900 por mês, que tinha um rapaz que trabalhava com o depoente Willis, ao qual também ganhava 1.900, que foi a coordenação através do coordenador Alexander que combinou a remuneração, que o valor era pago na conta do depoente, acreditando que Willis também recebia em sua conta, que não recebia nenhum documento referente a estes 1.900, que quando começou a prestar serviços passou por treinamento de 7 a 8 dias, que Willis chamou o depoente para trabalharem juntos, que as pessoas que estavam na obra disseram que o trabalho na Atlas seria com carteira assinada, que fez 3 provas, que não foi falado que teria que trabalhar em uma empresa para trabalhar na Atlas, que não abriu empresa para trabalhar na Atlas, que não sabe informar se a Atlas existe em montadores com carteira assinada, que nunca assinaram carteira de trabalho, uma parte específica aqui agora, doutores, que trabalhava das 7h30 às 18 horas, com 1 hora de almoço, e sábado até às 12, que o horário de trabalho foi combinado com o coordenador Alexander. Esse coordenador Alexander é funcionário da Atlas com carteira assinada. Que o coordenador Alex fiscalizava, vou repetir, que o coordenador Alex fiscalizava o horário uma vez na maioria das vezes que estava na obra, que anotava os horários de trabalho na ficha da empresa, que o valor recebido dos 1.900 não dependia do depoente terminar a montagem, que nunca recebeu advertência ou suspensão, e daí segue. Nobres julgadores, eu observo que na realidade havia fiscalização. A Atlas Schindler, ela fiscalizava. Quando eles chegavam na obra, havia uma ficha específica ao qual foi mencionada em ata de audiência que eles tinham que assinar controle de entrada, controle de saída. Não era uma ficha que era uma ficha para a obra, para as pessoas que tinham acesso à obra. Muito pelo contrário, era uma ficha destinada e caracterizada com Atlas Schindler, ao qual eles assinavam entrada e ao qual eles assinavam saída. Dentro da obra havia um coordenador, quando não estava o coordenador, estava o supervisor, que fiscalizava os funcionários. Se você não fosse trabalhar, ou que se você, de repente, fizesse alguma coisa fora das normas de segurança, algo admitido, confesso, pelo próprio preposto da reclamada, ele advertia, ele suspendia e ele demitia. Era isso que eu tinha para falar. Agradeço a atenção de todos. Duas questões de ordem, excelência. Duas questões de ordem. Não. São de ordem mesmo, excelência. É só fato. Não. Agora são os... Não, doutor. Agora são os julgadores, quando estamos esclarecidos, se algum relator ou desembargador Pimenta, todo mundo falou, todo mundo tem conhecimento do depoimento preposto, depoimento das testemunhas de tudo. Desembargador Mário? Requeiro a suspensão do juramento. Tá certo. Após sustentação oral dos dois procuradores, requerida suspensão, Vossa Excelência aguarda, desembargador Pimenta? Eu vou aguardar. Eu aguardo, excelência, com certeza. Eu aguardo também. Suspenso o julgamento ao pedido do excelentíssimo desembargador e relator. Obrigada, doutores. Próximo, Celso. Obrigado. Cátia, talvez só para aquele processo que o advogado estava com Pode tentar ver se voltou a conexão dele. Ok, Celso.